Olá, pessoas super, sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de HannahCast. Hoje nós temos uma convidada especial que foi indicação da nossa querida Mari Manzioni. Ela vocês vão conhecer agora junto comigo, a história dela, como que ela chegou aqui nos Estados Unidos, a história de empreendedorismo dela, do que ela faz hoje. Com vocês, Bel Valério. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite de vir gravar aqui no nosso estúdio. Para vocês que acompanhou o último episódio com a Mari Manzioni, essa é a Bel, irmã da Mari, né? Então agora a gente vai conhecer a história de sucesso aqui nos Estados Unidos, porque eu falo que é uma pessoa que já percorreu tanto aqui, tem muito a nos ensinar, a nos contar, né? Não só a nós, mas quem está assistindo agora também. Então, se apresente para o nosso público, fale um pouquinho de você, com seu nome. Vamos contar a sua história, como foi a chegada aqui nos Estados Unidos, para depois a gente dar esse start. Obrigada de novo pelo convite, é um prazer muito especial mesmo. Eu assisti o vídeo da minha irmã, achei maravilhoso, foi assim, um vídeo assim, muito legal. Uhum. Eu fiquei assim, com aquela coceirinha, ainda bem que ela me indicou. Mas eu sou suspeita também, porque, claro, é minha irmã, mas eu sou muito orgulhosa dela, mas eu agradeço pela oportunidade também de dividir a minha história. Mas faz 20 anos, gente, é uma história meio... Vamos encurtar, senão esse podcast vai levar, assim, parte 1, 2, 3 e 20. Então, eu tentar resumir. Na verdade, eu sou nurse registrada e eu tô fazendo também a practitioner, que é o nurse practitioner. Eu já tô nessa área da beleza há mais de 20 anos, porque se eu cheguei a 20, mas eu já tinha esse background no Brasil, eu já trabalhava com estética, eu fiz parte do programa da Embeleze, eu já fiz de tudo, fui vendedora de loja, gerente, fui gerente administrativa da Embeleze, dei curso de maquiagem, e aqui era o meu sonho ter, assim, o empreendedorismo é na minha veia, eu sempre tive, assim, esse ideal de trabalhar meu próprio negócio, mas eu tinha aquele medo de vir para os Estados Unidos. A minha família toda já estava aqui, não sei se a Mariana contou. Não. Era tia, tio, prima, primo, era toda a família, e eu, minha mãe e minha irmã, só no Brasil. Então era o contrário, Natal era a família toda aqui, com aquele piruzão de Natal, com aquela... e a gente sozinha lá no Brasil. Então, a minha família, vem embora, aqui é maravilhoso. E, eu não vou trabalhar, eu amo fazer estética, eu sou, assim, apaixonada. Eu não falo de inglês. Tinha aquele cursinho lá, básico do Brasil, né, The Book is on the Tail. Eu falei, eu não falo, vou fazer o quê? Eu medo de não conseguir trabalhar na minha área, né? Uhum. Então, eu era que puxava a minha família para não ter esse jump, esse pulo para mudar de vida. Uhum. Aí minha mãe queria vir, minha irmã queria vir, mas eu falava sempre não. Até que no Brasil começou a ficar as coisas assim bem difíceis. Era uma cidade, Sorocaba, minha irmã falou, era uma cidade que, por mais que era interior, começou a ter aqueles problemas de cidade grande. Então, a rua de trás da minha casa roubaram o carro do vizinho. A rua da frente, o coitado foi assaltado de moto. Você sabe quando você já estava esperando chegar a sua vez? Aí, o dia, acho que assim, aqui foi a virada de chave, que eu falei, não, tem que ir embora. Foi quando eu tinha ido no banco, e assim, uns minutos antes de eu ter chegado no banco, estava aqui tudo metralhado. Teve um atentado, assalto, Deus. Era vidro no chão, o povo chorando. Ali eu falei, não, eu vou embora. E eu amo o Brasil, sou apaixonada, mas tem coisas, a gente faz decisões na nossa vida que não é do coração, é no raciocínio mesmo. Então, eu deixei o coração, o medo de lado e falei, se tiver que trabalhar de limpar a patente, como diz, né? Eu vou, mas aqui não dá mais. Aí, quando viemos, eu falei, bom, tem que falar em inglês, né? Porque eu quero trabalhar na área. E graças a Deus, porque toda honra e glória a Deus, eu consegui entrar no F1, que era o programa de estudante, e você é obrigada a estudar. Não era aquele cursinho que você ia quando você quisesse, ou, eu vou aprender inglês quando eu puder. Isso você tinha quantos anos? 25, 24, 25.
fazer as contas quantos anos eu tenho. Essa beleza pura. Exato. Então, você veio pra cá com essa idade. Vim, a Mari era mais nova. né? Nossa, ela veio com 15. Nós somos assim... não, mais nova. Então, eu tinha 23, que a gente tinha quase 8 anos de diferença. Ela veio bem novinha mesmo. Ela foi um choque... Acho que o choque para ela foi maior, porque ela perdeu as amizades, aquele círculo, né? Social, e era aquela fase teenager, né? E eu já tava assim, eu quero ir embora. Já tinha experimentado. Quero arranjar um marido americano. Já tava, vamos embora. Agora, a minha irmã foi mais difícil. Só que, aí quando eu cheguei, eu lembro que foi aquela história, né? Minha família já tava aqui há muito tempo, eu tinha familiares aqui que já tava há 10, 15 anos. Nossa. E a história é aquela, ó, Bel, você vai ficar ilegal, porque não dá... Aqui não tem oportunidade, documento, essas coisas. E eu pulava dessa altura, porque aquele espírito empreendedor não é só de você que ter garra, mas é de você não aceitar um não. Você não deixar aquilo levar a sua mente. Eu falava, não, tem que ter um jeito, não é possível. Eu não vim aqui para ser uma turista, eu vim aqui para estabelecer residência. Então, aí, mas você pode tentar o de estudante, mas vai ser difícil, você não vai conseguir trabalhar e estudar. Porque daí o F1, você tem que estar praticamente com 12 créditos por semestre. Isso é estudar das 6 da manhã até as 3, 4 da tarde. Aí, que hora que vai sobrar para trabalhar? Aí que tá, beleza da estética graças a Deus, aqui não tem hora e nem lugar. Você pode atender uma sobrancelha, você pode atender um facial 10 da noite, né? É verdade. E era salão brasileiro, graças a Deus também. A Nilda, que foi a minha sponsor até na época, me recebeu tão bem. Ela era dona de um salão brasileiro, eu fui pedir uma oportunidade para ela e ainda foi engraçado. Ela falou assim, eu não tenho espaço para esteticista aqui não, eu tenho espaço para manicure. Você faz unha? Eu faço. Nunca tinha cortado nem a minha unha. Ela não sabe dessa história. Mas eu falei que sabia, porque, de novo, a oportunidade pode ser uma brecha desse tamanho, mas se você me deu essa brecha, eu vou entrar. E se a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, eu falei, não, faço. Foi lá na CVS, nem lembro, comprei lá o alicate, comprei. E fui fazer na minha mãe, na minha madrinha, porque já que a família toda estava aqui, né, eu tinha 20 pés para testar, né? Levava 2 horas e meia para fazer uma mão. Mas a Nilda, com tanta paciência, ela mesmo assim me pegou. Que incrível, Mas né, eu gente? sentada ali fazendo a unha, 2 horas eu tinha, porque eu demorava. Meu não Deus. tinha prática. Eu ficava ali, ó. A sua pele. Sabia que eu posso tirar sua mancha? Sabia que eu posso tratar da sua cicatriz? Sabia que... tem um facial que é maravilhoso. Aí, como a minha sponsor, a Nilda, dona do salão, falava que não precisava de esteticista, de repente, os clientes, eu queria fazer um facial. E ela, nossa, ninguém nunca me perguntava dessas coisas, agora todo mundo tá me peraí, eu lá no fundo, plantando a sementinha. E aí ela, tá bom, eu vou te dar a oportunidade. E isso, eu estudava, então imagina, das 6:30 da manhã começava a minha aula de inglês, e era aquele inglês mesmo. Não era inglês de, como eu falei, Monday, Tuesday, não. Era inglês de que você tinha que sentar. Não era só verbo to be, igual a gente no Brasil. Não. Eu tinha uma classe que se chamava Speech Class, que você tinha que levantar na frente da classe inteira, 30, 40 pessoas. Maioria coreana, aí você tinha que falar aquele inglês, e você tinha que eles entenderam o seu inglês, você entendeu o inglês deles, mas você era obrigada, senão não passava na classe, senão eu perdi o visto. Eu fui forçada, eu fui obrigada. E eu agradeço a Deus por eu ter sido forçada isso que eu ia falar, e por ter sido obrigada. Porque é muito confortável você estar, especialmente na Flórida, especialmente em Orlando. Que maravilha. Tem padaria brasileira, restaurante brasileiro, televisão brasileira. Não, Leandro? Musiquinha brasileira. Lá eu cheguei em Maryland. Quem quer falar inglês aqui na Flórida, gente? Precisa, meu amor. Não, você vai pra frente aqui sem falar um A, mas eu desci em Maryland. O pessoal lá era, meu Deus, é o countryside dos Estados Unidos, é Maryland. Você pensa assim, do lado de DC, é a capital. Não, o povo lá é gado, cavalo, as casas são 3 acres, é enorme. Então, eu não tinha essa facilidade. Para você comer uma pizza brasileira, eu tinha dirigido 2 horas. Para você ter uma padaria. Por isso que eu fui muito abençoada de eu ter achado um salão brasileiro.
Porque não tinha ali na região. Para dar o start, né? Para dar o start. Então, eu agradeço a Deus por ele ter me forçado a aprender o inglês, porque é o único jeito que eu acredito que a porta que Deus abriu para mim crescer profissionalmente foi por eu ter me especializado. E eu não ia conseguir ter me especializado se eu não tivesse o inglês. Verdade. Então, foi quando eu comecei ali, foi crescendo, ela me deu oportunidade, cliente, e trabalhava até as 10 da noite, 11 da noite, e fui vivendo aquela vida assim, sem vida, né? Estudando e trabalhando. Né? Fim de semana, que coisa, ela era luxo, não tinha fim de semana. Então, mas a gente chega com muito gás, né? A gente chega com aquela determinação. Então, graças a Deus que eu cheguei assim também jovem, eu estava assim naquele, né? Aquele embalo dos 20 anos. Agora eu olho para trás e falo, nossa, eu não ia conseguir. Mas Deus dá força, né? Logo eu já comecei a me especializar, fui para a escola mesmo de estética, mesmo eu tendo todas as minhas certificações no Brasil, aqui era nada. Porque certificação é uma coisa, licenciamento é outra. O licenciamento nos Estados Unidos é aquela questão de que você pode até dar o jeitinho brasileiro na sua casa, mas se você quer trabalhar profissionalmente, você quer crescer, vamos fazer as coisas direito, você tem que estar conforme as leis. Licenciamento não tinha curso em português, não tinha prova do estado em português. Então, não teria também avançado nessa estrutura se não fosse o inglês. Mas fui atrás, me especializei daí no curso de estética e fiz master esteticista, porque daí as horas que conta dos cursos, aqui é 1.200, 1.600 horas, recebi o meu licenciamento. Com o meu licenciamento, daí eu já estava registrada, consegui contato com médicos, porque cirurgião plástico aqui, eles não tinham ideia da drenagem linfática brasileira, eles não, desse pós-operatório que a gente carrega no Brasil, que é maravilhoso. Eles, inclusive, faziam cirurgia e não recomendavam cinta, nada. Então, quando eu apresentei eu falei o protocolo, olha, a gente faz essa massagem, que depois ajuda com isso. E eles perceberam que eles não tinham mais aquela dor de cabeça do cliente reclamando. Eu tô inchada, eu tô gorda. Parece que você botou gordura em vez de você tirar. Ninguém mais ligando para eles. Aquela paz. O que você tá fazendo? Ninguém mais... Tá todo mundo contente. Quer dizer, eu tô drenando, eu tô lá botando cinta, enfaixando. E aí foi um cirurgião plástico falando com o outro. Eu acho que teve um momento que eu tava com uns 4 ou 5. Cirurgião plástico já fazendo indicação desse tratamento. E aí, na drenagem linfática, de novo, sentou comigo, meu amor, se você me der uma horinha, eu já, porque sua pele, porque a gente pode fazer isso, esse bicho de tratamento de celulite. Ali a pessoa aqui ficava comigo naquela 1 hora, já virava minha cliente. Eu tenho cliente hoje de 15 anos, tenho cliente de 20 anos. Uau, que legal. Porque, né, tem tanta coisa, a beleza brasileira, por mais que eu me especializei aqui, tenho licenciamento, minha base, a minha raiz é brasileira e a gente tem tanta coisa boa lá, né? Nossa, é protocolo verdade. de beleza no Brasil é maravilhoso. Então elas se apaixonavam. Uau, você faz isso? Nossa, que coisa boa. Porque o facial era o quê? Você chegava num spa americano, geralmente era um presente que você ganhava, porque eles não tinham aquela ideologia de que é um tratamento. Sem fazer isso todo mês. Vão tirar cravo, sua cara tá cheia de cravo. Eu vou fazer para relaxar. Então, quando eles viam aquela facial, assim, que a pele saía, assim, aquele 2 quilos, emagrecia 2 quilos só do facial, eles, nossa, minha pele tá maravilhosa. Pronto, já ficava comigo. E aí, todo mês eu tava vendo aquelas clientes. Então, foi crescendo. Graças a Deus. Pelo que você fala, assim, a cliente chega com uma dor, uma necessidade, você já oferece 3, 4 pacotes a mais, elas nem né? sabiam que existia. 4 extras a mais. Que elas nem sabiam que elas precisavam. Mas olha que engraçado, eu acho assim que pelo fato de você ter tido a experiência no Brasil e vivenciado isso em grandes marcas, empresas, em beleza, etc e tal, você já trouxe essa raiz bem firmada com você. Porque eu fico pensando... eu já tive alguns contatos com alguns salões aqui, né? E aí foi muito engraçado esse choque, porque em 2018, quando eu cheguei, que eu procurei, eu senti uma diferença muito grande no atendimento. Eu falei, meu Deus, como assim? Você chega e aí foi onde eu falei assim, não, eu queria já ajudar as pessoas, eu queria falar para as pessoas, não podia falar nada. Mas assim, você chega, então tá, vim fazer uma limpeza de pele. Faz a limpeza de pele, paga, ok, obrigado, tchau. Eu falei, gente, como assim?
Cadê? Não tem um protocolo pra falar, minha filha, então agora você vai fazer assim, assado com a sua pele, volta daqui tantos dias, usa esse Não teve uma indicação, não teve uma ficha. Eu saí dali, gente, eu falei, meu indignada. Deus. Não, exatamente. Que dinheiro gasto. Eu fiquei sem entender, eu falei, cadê o atendimento desse lugar? Eu queria... Verdade. Sabe? Foi, e aí... foi a estrelinha, sabe aquela lâmpadazinha que faz... Porque eu lembro que todo mundo fala assim, ai, mas isso aí ninguém faz aqui. Tem gente que olha e faz, isso aqui ninguém nem conhece. E aquela outra lado da moeda que fala, nossa, ninguém faz isso aqui. O típico eu vou vender sapato numa cidade que todo mundo anda descalço. O vendedor olha e fala, eu não vou vender nada, porque todo mundo anda descalço, quer dizer, o meu sapato aqui não... E o outro vendedor fala, nossa, eu vou vender muito, porque todo mundo anda descalço. Foi o que eu vi, eu falei, gente, isso aqui eu vou rachar o cano aqui, falar você, porque é tão bom o que eu ofereço, e o protocolo, e a intimidade, e aquela personalização. A pessoa chega no meu office, na minha clínica, é um cappuccino de borda de Nutella, com paçoca, já viu? Parece uma margarita, mas é um cappuccino. E isso daí é uma das coisas que eu faço de personalização. Agora, se eu mostrar o meu celular, eu tenho mais de 2.000 grupos, porque se um cliente começa um tratamento comigo, que daí eu não sei, o Premium, o Deluxe, que eu tenho várias categorias, eles vão ter o WhatsApp da clínica, que daí é, no caso, uma VA, uma assistente virtual que eu tenho. Eles vão ter o meu pessoal, eles vão ter o do doutor, que ele quer me matar, mas eles vão ter o do médico. E eles, então, é um grupo. E eu chamo lá, pele da fulana melasma, pele da... tem uns até que eu faço umas gracinhas, falo, como fala? Plano de guerra, eu escrevo, mas é um grupo que não acabou ali. Ela fez o tratamento, não acabou ali. Ela vai estar orientada no protocolo que ela vai ter que fazer em casa, personalizado, compatível com a pele dela, que existem 18 tipos de pele, by the way, não é só oleosa, seca e mista, como todo mundo, é 18 tipos. Ela já sabe o que ela vai precisar. E ela tem uma dúvida se tá lá na Shein ou tá lá no TikTok, não sei, eu vi esse creme. Me manda o que é que... Antes de você comprar, não faça isso. Aí elas me mandam, eu pensei nisso aqui, que sabe? Não. Ou, esse é bom. Olha que coisa personalizada. Então, elas têm... Não acaba naquele atendimento. Elas continuam tendo esse... E aí, ela manda, Bel, minha pele tá linda hoje. Ou, minha pele acordou super... E eu tô lá. Nossa, mas isso aí vai te cansar um dia. Não. Porque eu faço com tanto amor, que eu amo tanto. Eu não vejo isso como um after hours. Isso aqui... Eu tenho que cobrar pelo meu tempo. Não, pra mim é uma diversão até. Eu adoro. Por isso que tem outras pessoas que, claro, quando eu tô ocupada, elas cobrem pra mim, mas eu não consigo, eu tô lá. Eu tô lá, mas não compra isso, pelo amor de Deus, isso é horrível, acabar com a sua pele. Então, esse atendimento diferenciado que começou a fazer, assim, que o projeto de expansão. Eu comecei pequena, como eu falei, fazendo assim uma sala dentro de um consultório médico, uma outra sala dentro de outro consultório médico. Mas só um pouquinho. Antes, por exemplo, você começou lá com a pessoa que deu oportunidade para você. Sim. Depois de quanto tempo que você ficou com ela, que você saiu para essa sala por conta própria? Bom, eu acho que o meu visto de estudante foi por mais ou menos uns 2 ou 3 anos que eu consegui, porque daí de inglês eu já fui para a categoria de universidade. A gente enquanto eu podia, assim, estender, eu ia estender. Então, ela era minha sponsor, eu fiquei acho que uns 2 ou 3 anos. Mas até paralelo com o trabalho no salão, eu já estava fazendo visita nesses offices. Ai, que legal, olha isso. Eu já tinha atendimento. Por exemplo, uma sala no consultório de um doutor e também... Eu tinha a sala lá, que era para mim, designada para mim, que eu atendia os clientes dele. Até que daí começou a ficar muito busy os offices, as salas dos doutores. E aí eu tive que sair do salão. Aí você largou a unha que foi... A unha eu larguei com 3 meses. A unha com 3 meses eu já provei o meu potencial ali. Então, né? Mas tive altos e baixos. Comecei, falhei, não fui assim só mar de rosas. Eu lembro que eu tentei fazer até independente no salão. Eu coloquei eu construí uma sala a mais. Ela me deu permissão, assim, para ter 2 salas lá. Eu botei o dinheiro, tinha construído. E não deu certo. Tipo, eu tive que entregar a sala de novo para ela, porque eu não estava conseguindo pagar. Porque daí você tem um compromisso do aluguel, mas eu estava estudando. Então, eu querendo dar aquele pulo. Entendi. E eu não estava ainda preparada
a vontade, acho que de ser entrepreneur era muito forte, mas a gente tem que também saber balancear. Quando você não dá conta, é melhor você ser honesto, chegar e falar. Eu falei com ela, olha, desculpa, não tô conseguindo. Então, devolvi a sala, mas eu ainda estava trabalhando lá, voltei essa comissão, porque eu não estava conseguindo pagar o aluguel e ao mesmo tempo estudar. Porque a escola, para quem você é estudante, universidade, estou falando cursinho que nem do verbo to be, que nem você falou. Mas a universidade, quando você é estudante, é bem mais caro do que se você fosse um citizenship, se você fosse uma pessoa que morasse, inclusive no county, perto da universidade. Então, a minha amiga ali do meu lado pagava $300 naquele curso, eu estava pagando 1.200. A diferença era estrondosa. Então, era muito difícil. Realmente, naquela época, pensa, naquela época, 2.000 eu pagava por semestre, porque daí era 12 créditos. Então, era muito pesado, mas consegui. Não foi desculpa, dei um jeito, fui maneirando, daí com o meu crescimento também. Aí a oportunidade veio de ganhar mais, porque daí nos médicos era um atendimento diferente, um valor diferenciado, né? Outra coisa que eu amei aqui nos Estados Unidos foi a valorização do profissional. Eu fazia tudo isso e mais um pouco no Brasil e eu ganhava R$490, que era na época o salário mínimo. Eu trabalhava toda bonita, salto, né? Aquele uniforme maravilhoso da Embeleze, R$495. A minha prestação do carro era R$300. A gasolina era mais 200. E o estacionamento que eu tinha que pagar para trabalhar era uns 90. Eu tinha que pedir dinheiro emprestado para minha mãe para poder trabalhar. Então, a valorização do profissional era inexistente. E aqui, quando eu cheguei, eu vi... A primeira pessoa que eu fiz a unha, ela me deu $5 de tip. Quando ela me deu o tip, eu falei... Gente, por que ela me deu esse dinheiro? Será que ela gosta de mim? Nossa, ignorância, não entendi. Eu falei assim, cara, por que ela me deu um dinheiro? Apavorada. Aí, nossa, ela deu errado, ela contou errado, trocou. Daí minha esposa era a Nilda maravilhosa. Não, isso é tip. Daí que eu fui entender o que era tip. Eu falei, meu Deus, eles dão tip. Eu já fiz o serviço, eu já recebi, eles me dão mais. Por quê? Eu queria entender por quê. Porque eles entendem que você vai ganhar uma porcentagem, não é o valor total, então eles dão para você, porque essa parte eu não tenho, o salão não tinha, então eu falei assim, que lugar maravilhoso. Aí trabalhando com clientes mais premiums, que era daí no consultório dos médicos, eu ganhava mais, então a minha hora foi valorizada também. Eu sempre fui valorizada, mas ali, saí do salão... Você sentiu a diferença, né? Muito, porque daí eu trabalhava até menos horas e ganhava mais. Entendeu? Mas eu tenho de boa minha sponsor, a Nilda, que eu chamo ela de mãe. Ela super me deu apoio, sempre me incentivou. Isso que eu acho legal. E eu falo assim, eu fui ajudada e o que eu puder, eu também vou ajudar, incentivar, valorizar, empreender. Eu sou um livro aberto. Falo, divido tudo. Às vezes as pessoas falam, nossa, Bel, você ajuda tanta gente, você fala tanto, você abre as coisas, você fala seu segredo. E quantas vezes a pessoa, né, te puxou o tapete, eu falo, gente, mas não é essa a intenção, eu não faço para ninguém ter de volta, não quero dar e esperar receber. Eu tive sem esperar receber, então eu quero passar para frente. Então até hoje é uma relação maravilhosa com ela e fui viver minha vida e começou aí o projeto Bela Estética. Sempre tive a ideia da Bela Estética. O meu nome é Bel e é estética. Então eu estava lá na aula de inglês, como eu falei, com os coreanos, com os indianos ali, tentando entender o inglês, mas eu tenho até hoje um caderno que eu salvei, escrito, eu escrevia Bel, daí eu escrevia a palavra estética, daí eu, Bele, estética, não. Eu tava rabiscando enquanto a professora, para mim estar prestando atenção na aula, mas eu já tava assim, desenhando uma borboleta, falei, nossa, o B parece uma borboleta, acho que eu vou usar isso como um logo. Eu já tinha uma meta, assim, um sonho. Então, já tinha essa visão, né? Um desejo, olha que incrível isso. E eu sabia que era possível isso. A Embeleze me deu um pouco da estratégia, porque você via, assim, que eles têm uma estratégia de franquia, eles têm um projeto, assim, se você vê, cada um tem sua função, e eles têm esse atendimento diferenciado. Eu falei assim, a base eu já tinha, então o know-how do atendimento, dos tratamentos também eu muito experiente, então eu só estava fazendo essa junção. Como é que vai ser o nome da minha franquia? E quando eu abri oficialmente mesmo, assim que eu entrei no website do governo, abri a LLC, né, a famosa, o IN Number, né, o IN Number, nossa, foi assim, acho que a melhor sensação do mundo. Foi, acho que até em 2010. 2010 foi quando eu abri
oficialmente a LLC. Mas trabalhando com esses médicos, ainda não tinha aquele espaço físico, com aquele logo bonito na parede. Então, aí é um passo que você tem que ter muita coragem. Você tem que ter, assim, também um plano, você tem que estar estabilizada, assim, uma série de coisas. Para que eu chegasse nesse ponto de ter essa coragem, de ter esse empreendedorismo, falar assim, não, agora é o momento. Não foi uma coisa, assim, muito boa. Eu vou ver se eu consigo explicar. Um médico que eu já estava há 10 anos trabalhando. Tinha ele como um pai. Maravilhoso. Só que eu comecei a crescer de uma forma assim... Ai, como que eu posso explicar? Que talvez nos olhos dele começou a, assim, um pouco incomodar. E olha, 10 anos de relacionamento, eu tinha ele como um pai. Mas ele... Por que a que trabalha comigo tá dirigindo um carro novo e o meu carro... não é novo. Começou umas insinuações, assim, E eu, nossa, senti no meu coração, espero que ele não esteja achando que eu tô pegando alguma coisa dele. Mas não, era que o meu business estava crescendo, né? Dentro do business dele. E eu estava começando até a ter clientes que vinham pela Bela Estética, procurando a Bela... E da Bela Estética, acabava fazendo uma cirurgia com ele. Inverteu, não era mais ele... dando referência. Principal, né? Exato. E aí, eu acho que começou a incomodar, porque até então a amizade era maravilhosa de pai para filha, até enquanto você tá abaixo de mim, né? A partir do momento que você começa a crescer, eu acho que daí começou a incomodar. E foi quando uma cliente hispana, Deus sabe o médico de todas era brasileiro, era americano? Jamaicano. Mas americano, assim, morando aqui já há muitos anos, mas background jamaicano. Aí foi interessante, porque eu tive uma cliente, uma hispana, que chegou no dia e ela veio para fazer um tratamento corporal. E eu sou muito honesta. Se eu puder te ajudar, eu vou falar, não, pode fazer esse tratamento que você vai ter excelentes resultados. Mas se eu não puder, eu também vou falar, amiga, então, você chegou um pouco tarde. Mas eu falei assim, olha, a gente tem aqui o nosso cirurgião plástico, ele é maravilhoso, aquele mesmo repertório que eu sempre fazia, enaltecendo, colocando ele em cima. E ele tá aqui, você quer falar com ele? Era um dia que ele tava mesmo. Então ela, sim, hispana, né? Ai, claro, meu amor, sim, por favor. Fui lá, bati. Doutor fulano, eu tô com uma cliente, não é pra mim, porque infelizmente ela tá precisando de uma cirurgia. Você tem um tempinho, porque eu sei que o seu schedule tá cheio? Não, claro, tenho sim. Só que quando ele entrou na sala, eu não estava na sala, porque eu só levei a cliente pra sala de atendimento. E eu já saí, porque eu já tinha um outro atendimento. E ele entrou e ele, oi, pois não, como é que eu posso te ajudar? La doutora, me dijo que você pode me ajudar. Quando eu nunca me apresentei como doutora, nunca, eu sempre falava, prazer, eu sou Bela Estética, da PEL, e sou esteticista, mas meus diplomas, meus certificados, minhas licenças, era tudo. Nunca impersonalizei ninguém, mas a coitada falou desse jeito. Menina, eu nunca vi um homem bravo na minha vida. Era ele. E ele, assim, acho que até eu tava atendendo, ele bateu assim na minha porta e falou, vem aqui, eu preciso falar com você. Então eu entrei lá, I am the doctor! Bum, bum. Um palavrão que começou a sair só o F. E nunca ele tinha faltado respeito, nunca. Uma pessoa assim, foi uma transição, foi uma decepção tão grande, porque aquela imagem de pai, assim, de repente, o que é esse homem gritando comigo? Não entendeu de maneira alguma que aquilo lá foi a colocação. Ela te considerou porque você estava tratando ela com excelência. Do céu, pode ser. Mas agora eu entendo que foi Deus, porque se você não sai do seu... Você tá como confortável, né? Tá ali maravilhoso. Você vai morrer ali. Eu amava tanto aquele lugar e ele como pessoa, que eu ia ficar com ele, eu ia aposentar ali. Então, Deus sabe. Às vezes até a provação, a tribulação que você tá passando, é aquela forma de Deus falar assim, sai daí, que já deu o seu tempo. E o plano que eu tenho para você é melhor. Então, eu tive que respirar fundo e depois aquele dia foi só downhill, que a gente fala, né? Ladeira abaixo, me tratar muito mal e já falar que já não estava contente com a parceria, que me deu 2 meses para pegar minhas coisas e sair. Eu já tinha investido, eu tinha colocado câmera, eu tinha feito
troquei a parte toda eletrônica, computador novo, as macas eletrônicas. Eu tinha uma máquina que chamava Vela Shape. Eu não sei se você já ouviu falar dessa máquina. Ela custou $89 mil. Eu tinha em parceria com ele, tinha pago metade. Mas estava no nome dele, porque era ele o dono, né? Ele era o médico. Pois é, minha linda. Eu saí com uma caixa de creme. Ele não me deixou levar nada. Foi um baque, assim, tão grande, porque, de novo, aquela confiança que foi quebrada. E ele falou, não te devo nada. Você que deve pra mim, que você é o que você é por causa de mim. E eu falei, ok, tá bom. Deus, fui buscar a palavra, porque, sabe, a gente tem Deus como nosso norte, nosso guia, assim, Senhor, isso é o plano da sua vontade, isso é suposto. E na palavra, Deus falou, olha, deixa levar os anéis, mas fique os dedos. Porque eu estava ali me apegando com aquilo, sabe? Com minha máquina, o meu material, a minha maca elétrica, aquela coisa que eu tinha gastado. A palavra falou bem assim, vai-se os anéis e fique os dedos. E tudo que você perdeu, eu vou te dar em dobro. Tudo que você perdeu, eu vou te dar em dobro. Não foi só a perda material do meu escritório, do meu office, mas foi também a perda emocional, porque eu fiquei muito nervosa, eu estava grávida, eu acabei perdendo o bebê. Meu Deus. Eu tinha acabado de colocar um contrato numa casa, eu perdi a casa, porque daí a gente, perdi meu trabalho, tinha 2 meses para sair, aquele monte de cliente, eu tinha assim uma cartela de 3 mil clientes. Meu Deus do então, céu. O que você faz? Eu tava assim, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, eu tava abaladíssima. Mas quando você tá no pior, quando o seu corpo, ele enfraquece, que é o que Deus trabalha. É verdade. Não é quando você tá ótimo, maravilhoso, que Deus vai, tá aqui, vou te abrir um negócio, que legal. É quando você tá por terra que Deus trabalha. E ali, eu peguei aquela palavra, Deus vai me dar em dobro. E eu tenho certeza. Não vou fazer mal para ninguém, não vou tirar de ninguém, mas Deus vai me dar em dobro. E eu falo que hoje eu olho, eu tenho 2 clínicas e eu tenho uma para abrir agora em DC, então estou indo para a 3ª clínica. Mas quando eu abri o meu negocinho, daí eu fui obrigada a procurar um lugar em 2 meses, eu olhei assim, quando estava tudo pronto, quando, pela misericórdia de Deus, eu consegui deixar tudo pronto, realmente em 2 meses. Quando eu parei para olhar, eu contei os quartos. Era o dobro. A máquina que eu tinha perdido já estava lá numa das salas. A bebezinho que eu tinha perdido, Deus preparou, engravidei da minha menina. A casa que eu tinha perdido, já tinha botado numa outra casa. Assim, num período de 6 meses. E eu não tinha um centavo no banco. Aliás, eu tinha $75 mil de dívida. Que daí é 10 mil de um cartão, 20 do outro, 20 para poder abrir o meu business. Para que eu fizesse aquele movimento em 60 dias, eu tive que botar tudo em cartão. Porque o dinheiro do banco era assim, irrisório. Então, eu preparei tudo, mas eu tinha 75 mil de dívida. Em 6 meses, eu paguei todas essas dívidas. Já estava dando entrada numa casa, estava grávida de novo. Então, dobro. Realmente foi tudo em dobro. Eu não esperava, nem sou merecedora de ter conseguido isso em 6 meses. Tem gente que espera a vida inteira para Deus fazer um milagre, mas eu não esperava que Deus ia em 6 meses realmente me dar o dobro. E Ele me deu o dobro. Só que dali em diante era aí, ok, Deus falou, eu te dei, agora trabalhe. Trabalhe. E foi de noite, ainda também comecei o meu projeto para ser a nurse. Eu acho que essa parte de entrar numa faculdade foi um pouco dessa experiência que eu tive com ele. Porque como ele te disse, I'm the doctor here. E você esqueceu o seu lugar. Meu Deus. Eu sou o médico, você... Eu falei, eu vou ser médica também. Ah, é? Então você me espera. Eu sou brasileira. Então, eu fui para a universidade. Eu fiz 2 faculdades. Fiz a Howard College, Universidade de Maryland, e fiz aqui também a Universidade da Herzing. E estou no programa de graduação de Nurse Practitioner, que é um doctor. A Nurse Practitioner prescreve. Sim. Então, com a força de Deus, porque a gente não tem condição nenhuma, a gente não tem força nenhuma,
Mas eu vou ter a gente fala do bloquinho de prescrição, né? Aqui é o que orgulho, né? I'm doctor. É aqui, ó, amoxicilina. Você quer amoxicilina? Você quer um remedinho de dor? Eu falei, eu vou, porque aquilo me magoou muito, né? Não é revanche. A pessoa fala assim, você tá ressentido, você tá fazendo isso por ressentimento. Não, é porque eu fiz por amor e ele tomou de uma forma tão pessoal. Eu falei assim, então eu vou mostrar que eu tenho esse valor, eu sou sim capacitada, tudo que eu consegui, o que eu tenho, é Deus que me deu, não é o homem. Então, nessa jornada, hoje eu sou enfermeira registrada e hoje eu atuo nessa área que ele atuava. Ele fazia botox, hoje eu faço, fazia preenchimento, hoje eu faço. Legalmente, certificado, licenciada, malpractice, seguro, tô lá. E tem as duas locais. Eu sou certificada em são 52 estados. Eu sou certificada em 22 estados. Uau, meu Deus. 22 estados, a minha licença. E olha, porque cada estado aqui a gente sabe que é diferente. Não, pois é, eu sou. E eu faço assim, foi uma milagre, uma bênção atrás da outra. Porque, como eu falei, condição a gente não tem, mas para toda a honra e glória a Deus. E é a minha história, assim, de muito choro, resumida, mas muito choro. Mas, como diz, o sucesso ou a vitória é muito melhor. A vitória vale a pena todo o choro, toda a dificuldade que a gente passa. É ter coragem e acreditar que se está acontecendo alguma coisa é um sinal de Deus mesmo, que você não é para estar mais ali, que o seu comfort zone acabou, você já né? Já deu a hora, vai embora. Que não leva no ponto pessoal, porque eu tinha tudo para ficar dentro do meu quarto, fechar a porta e morrer de chorar. Né? Perder o filho, perder a casa, perder o trabalho. Tinha 2 meses. Mas aí nessas horas também que você vê a compaixão do ser humano e as pessoas que realmente fazem a vila, né? Que eles falam, take a village, em uma expressão americana, né? As pessoas que realmente entram no seu sapato e falam, eu vou te ajudar. Eu lembro que eu tinha um rapaz que ele fazia a minha parte do marketing, ele fazia a minha parte da internet, IT, que eles chamam IT, né? E eu liguei chorando. Não foi minha intenção ligar chorando, mas eu estava tão emocionada, assim, tanta coisa acontecendo que eu acabei falando com uma voz de choro, engasgada. Eu falei assim, Júnior, eu não vou poder te pagar mais, aconteceu isso. E eu tô sendo sincera, tá? Eu tô acabando com o nosso contrato. Ele falou assim, não, Bel, eu vou te ajudar, você não precisa me pagar. Cara, pessoas assim... O landlord da clínica que eu abri, fica numa área nobre, Kensington, ali é uma área muito bonita. Foi aonde que você começou o primeiro? Primeiro negócio. Foi em 2017, 2018. Foi em Maryland, ali na área de Kensington, que é uma área muito bonita, muito privilegiada. Mas assim, para quem não entende, você faz um contrato de lease, que a gente chama lease. É diferente de contrato de casa. Exato. Não é ir lá pagar um depósito, aqui ó, a chave do seu apartamento, você tem 6 meses ou 1 ano. Não, você tem que ter um histórico, você tem que comprovar renda, mostrar os seus statements financeiros, quantos anos o seu business está no negócio. E aí eles vão pedir lá, às vezes, uns 3, 6 meses de depósito, que eles chamam de lease, non-refundable, tá? Que não é para nem te devolver depois. E não existe lease de 6 meses, 1 ano. 7 anos, 10 anos. Então, nunca ele ia assinar. Nunca, porque eu estava saindo do negócio que, na verdade, estava no nome do doctor. Então, tipo, tecnicamente, eu não tinha esses documentos que comprovam. Eu tinha bookkeeping, mas quem era a Bel ali naquela hora? Era a Bel do doutor fulano, não era a Bela Estética ainda. Apesar de eu ter o LLC, então, eu tive que botar nas mãos de Deus também. Eu falei, Senhor, se é para ser esse lugar, que faça acontecer, que dê certo. Porque eu não tinha nenhum, como é que fala? Uma pessoa para assinar. Um sponsor, alguma coisa assim. No Brasil tem um nome, eu esqueci qual que é. Mas ele me pediu, o landlord, olha, você não tem como comprovar aqui que esse business seu é stable, porque você trabalhava para uma outra pessoa. E o lugar está aqui disponível, mas eu preciso, então, que você tenha um cosigner. Lembrei, cosigner. Você precisa ter um cosigner. Não podia ser minha mãe, coitada. Minha mãe... bem humildezinha também, não tinha nada. Minha sogra não podia. Eu comecei, sabe, não tinha não tinha ninguém.
Falei, tem meu marido, conta. O meu marido, coitado, tava trabalhando também na construção. Não ia, porque eles pedem uma pessoa que já tem uma casa no nome, uma pessoa que tem propriedades para ser consignee. Mas olha, eu botei nas mãos de Deus. Falei, se for para ser, Senhor, porque daí a gente sabe quando é a janelinha que Deus abre ou aquele portãozão que Deus abre. Vai acontecer. Fiquei calma. E ele me ligou no dia que eu acho que foi para ele fazer a decisão, se ele ia aceitar ou não a proposta do meu lease. Ele falou assim, olha, Bel, tô falando e tô bem sincero com você. Eu já tô nesse ramo há mais de 40 anos. Eu dificilmente vou poder aprovar o seu lease. Mas alguma coisa dentro de mim tá falando para mim te dar uma chance. Olha, ele falou, até me arrepio, ele falou isso pro telefone. Alguma coisa dentro de mim, eu gostei de você. Eu não sei, eu gostei de você, do seu marido, vocês parecem ser gente boa. Eu vou assinar, eu vou assinar para vocês. Então, foi dali que eu vi que era a mão de Deus. E você relaxa, você só relaxa, senta e você fica confortável ali que Deus vai ajeitar todas as coisinhas para você. E realmente foi um milagre atrás do outro. E eu lembro que quando eu tava com o Liz, coloquei todo aquele dinheiro no cartão, devendo. Daí eu olhei, tava tudo pronto, eu chorei. Mas eu não chorei assim de ai, meu lugar, eu achei, o que eu fiz? Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aqui? Eu tenho um pânico na hora. Eu assinei 7 anos, eu vou perder minha casa. Aquela coisa assim. Mas eu lembro que daí uma menina que eu tava alugando os quartos. Eu tinha 7 quartos, 8 quartos lá. E eu comecei a botar lá, ó, tá aluga, vem aqui, a cabeleireira que você quiser, vem aqui pra me ajudar a pagar, né? Uma amiga minha conhecida que fazia sobrancelha, ela foi lá conhecer, assim, mas ela não tava ainda pensando em alugar nada, mas ela bateu assim na porta, ela, nossa, eu tive que enxugar assim a cara, assim, abrir a porta e, oi, tudo bem? Ela assim, nossa, Bel, olha, eu abri o elevador ali, que paz que é esse lugar, eu senti uma coisa muito boa aqui. Aí quando eu já tinha escondido o choro antes de abrir a porta. Desespero. Aí que eu chorei. Ai, é verdade. Abracei ela ali e falei, não, olha, eu senti Deus aqui. Então, mais uma prova de que por mais que eu tava assim, não confiando na Bel, que nós somos falhos, né? Ela é outro sinal que Deus bota uma pessoa na minha porta para falar que tava sentindo a presença de Deus ali. Então eu falei, então, é Deus aqui, então pronto. A porta que Deus abre, o inimigo não fecha. E ali eu comecei a ter um pouquinho mais de confiança que era o movimento de Deus. E foi desde então. Foi assim, aí crescendo. Eu falava para os clientes, eu lembro os clientes me ligando assim, Bel, onde é que você tá? Porque eu pensei que você estava fechando. Eu ia ficar muito triste você fechar. Não, nós estamos evoluindo. Nós estamos abrindo Traga mais pessoas. Um projeto de expansão. Ninguém sabia da história por trás. E essas pessoas que me ligaram nessa época, depois eu contei, né? Porque eu sou muito honesta. Eu falava, lembra quando você me ligou? Falando, eu tava chorando dentro do meu carro aquela hora que você me ligou. E eu tava atendendo o telefone como se fosse o telefone da clínica, Bela Estética. E eu tava assim no meu carro, dirigindo sem saber. Aí eu falei, sabia que eu tava dentro do meu carro quando você me ligou, falando que não, projeto de expansão. Menina, não tinha onde ficar morta quando você me ligou. Mas assim, de novo, visualizando, a gente tá abrindo um lugar maior. Eu ainda nem sabia se ele ia me aprovar o lease, eu não sabia se aquilo ia ser minha clínica. Então, é fake it till you make it, mas na fé que Deus vai prover. E foi, menina, foi. Hoje, a gente tem, que nem eu falei, acho 15 mil clientes, mais de 15 mil clientes de atendimento. Deus, nós temos um projeto de... são projetos, como eu falei, Clube da Beleza. Eu não chamo de med spa, não chamo de salão, não chamo de spa. Saí totalmente fora da caixa. Falei assim, isso aí vai entrar na mesmice, no padrão. Eu não sou padrão. Eu sou fora do padrão. Aqui o atendimento é diferenciado, a qualidade é diferenciada. Então, a gente é um clube de beleza. Clube, então tá. Esse é o clube. Quer participar do nosso clube? Então, você vai fazer. Ela tem esse plano, que a gente chama de essencial, o plano do premium, o plano do deluxe. Aí, cada planinho que você escolhe, você tem aquele monte de benefício, tem aquela coisa, assim, maravilhosa, aquele atendimento personalizado. Então, hoje, a gente tem mais de 300 membros. Então, imagina, 300 pessoas que te pagam mensalmente. Uau, meu Deus, que incrível. E chegou 2020, chegou aquele, né, COVID. Eu falei, cagou agora.
Maryland não era igual Flórida, porque Flórida, você sabe, o povo nem usou máscara aqui, né? Aqui, se você saísse com máscara, eles ficavam olhando pra você. Porque você tá de maneira pra ter máscara. Flórida foi sempre muito aberta. Aqui pra Flórida você abriu quando? Abri faz um ano. Um ano. É um bebezinho, mas é lindo também. Se você tiver oportunidade, vai lá, que você Bora vai lá. adorar. Mas quando chegou o Covid, na Maryland foi muito restrito. Foi 8 meses, assim, que se você saísse na rua e você fosse parado por uma polícia, que você estava na rua, era 2.500 a multa. Então era para você ficar na sua casa e não sair, não tirar o nariz de dentro. Então eu falei, acabou, agora como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Eu tinha funcionárias, elas estavam no payroll e elas todas dependiam de mim. Eu entrei em desespero. Aí, mas existe o tal do governo, como é que era aquele SBA, os loans, né? O PPP. Mas o PPP, ele era baseado no ano anterior. Você não podia colocar o quanto que você estava gastando aquele ano. E eu tinha crescido, do ano de 2019 para 2020, eu tinha crescido 70%. Então, no 2019, eu tinha uma esteticista, ou acho que uma front desk, uma esteticista. E no ano de 2020, eu tinha 7. Então, o que o PPP iria me dar não cobria nem como fala, buraco do dente. Então, realmente, eu entrei no desespero. E todos os meus membros, nenhum cancelou. Uau. Imagina, 8 meses. Você sem atendimento. Mas eles pagando, eles não cancelaram, eles continuaram pagando. Eles falaram, eu sei que isso vai acabar, eu sei que isso aí logo vai normalizar. Aí você não se preocupa que daí quando voltar, você me faz um tratamento extra, alguma coisa assim. Nenhum cancelou. Outra obra de Deus, porque eu consegui pagar, manter os meus... Paguei as minhas funcionárias um cheque normal. Paguei o aluguel em dia. O landlord me ama agora. Ele é apaixonado por mim. Ele não quer que eu vá embora de jeito nenhum. Tanta gente que teve que renegociar pois aluguel é. E você ficou... 7 anos ele me fez. Então, eu tenho outros 7 anos agora de como é que fala? De lease agora. Quer dizer, eu vou estar 14 anos com ele. Uau. Mas foi também quando eu me reinventei. Eu falei, ok, agora eu tô em casa, o que eu vou fazer? Eu tô com tempo. Eu não tinha tempo, eu trabalhava muito. Daí também escola, eu ainda estava estudando, né, enfermagem. Então eu falei, agora eu sou obrigada, o que eu vou fazer? Foi quando também eu desenvolvi a minha linha cosmética, porque eu nunca tive tempo para parar e formular. E eu sabia como fazer. Eu tinha o background já da Embeleze, eu tinha o background também da minha escola. E eu sabia todas as farmácias de manipulação, porque aqui, para você ter esse acesso, você tem que ter um médico. Você não consegue, não é igual do Brasil, que você chega na farmácia de manipulação e fala, dá um triluma aí para mim. Não, aqui você tem que ter um médico. E eu tinha o meu medical director, que era um outro médico muito gracinha, que aceitou ser o meu diretor. Então, eu sabia os contatos. Falei, chegou aqui a hora que eu tenho tempo, vou formular. Comecei com 3 produtos, que eram um hidratante, um tônico e um protetor solar. E essas minhas clientes que não me cancelaram, são meus anjos da vida, eu criei uma caixinha, coisinha mais, devia ter trazido para vocês verem, se chama Esthetician in a Box. A esteticista na caixa. Uau, o nome era gente, Esteticista in a Box. E eu mandava para elas, eu fiz 3 creminhos, depois de 3 foi para 4, foi para 5, comecei a expandir a minha linha, mas eu mandava para elas na casa, você não vai ficar sem seu tratamento, faz assim, assim, assado, com aquele cartãozinho explicando tudo que elas tinham que fazer, para mandar, tô aqui, para elas saber, tô aqui, não esqueci de vocês, e também obrigado por vocês não esquecerem de mim. E foi quando eu comecei a minha linha. Então, hoje eu tenho mais de 14 produtos. Uau. Não faço mais todos os meus tratamentos. Troquei, porque eu comprava de outros fornecedores, de outras marcas. Agora, as minhas clínicas fazem os tratamentos com os meus produtos. Então, eu não pago mais esse dinheiro para terceiros. Eu reinvisto na minha companhia. As minhas clientes que vão para fazer o tratamento também não querem outros produtos. Querem assim, o que você me recomendar, eu vou fazer. Eu falo assim, olha, mas é que esse produto, eu sei, é um hidratante. Se você já tem um hidratante que você... Não, eu jogo fora, eu quero o seu. Tá bom, então tá aqui, ó. Então já ficou também mais prático, mais fácil. Elas já tinham um kit lá do tratamento que elas precisavam da minha linha. Isso chama Glow In, que é Glow In. Brilho por dentro. Aí também foi um grande avanço, um passo diferenciado que hoje eu tenho maior orgulho. Hoje eu vendo para minhas clientes. Também tenho o meu website online,
faço vendas também para clientes, assim, às vezes do nada, uma lá da Califórnia que me pede uma vitamina C da minha linha. Acho tão bonitinho, eu mando, um monte de florzinho, um monte de coração, mando. Então, minha paixão também, criei minha própria linha. E agora eu criei o Bella Aesthetic Signature Club, que como agora eu já sou registrada, Nurse Practitioner, né? Tô graduando na Nurse Practitioner, já sou registrada enfermeira normal e agora tô indo pro Practitioner. O Signature, daí já tem a linha do Med Spa, que daí os tratamentos mais invasivos, os tratamentos... Então, todos esses que você já escutou, Morpheus, Laser CO2, Sculpio, máquinas assim, que eu nunca imaginava ter. E não é da China, não, porque vários do salão que eu fui visitar, com todo o respeito, tá? Que como eu te disse, eu tava buscando uma cabeleireira, tava buscando coisas para ter aqui na Flórida. Aí ela só que tinha, olhava a máquina, gente, não é. Porque a máquina, quando ela é original aqui dos Estados Unidos, a gente paga um valor, assim, um pouco alto. Então, hoje as máquinas que eu tenho nos meus offices, eles compram um apartamento. Uau! Sem ter condição nenhuma. Eu tô falando de novo, não tenho, foi Deus que providenciou, me deu a condição. E hoje elas estão pagas. Você pensa assim, mas você tá parcelando. Mas Deus foi tão bom que eu consegui pagar, elas estão pagas. Então, eu olho às vezes, eu falo, gente, eu não tenho merecimento. Como que pode Deus ter feito tudo isso pra mim? Mas acho que nunca deixei também de falar dele, de agradecer. Então, todo mundo que senta ou deita ali na minha cadeira, ou para fazer uma parte estética facial ou uma parte médica de injetáveis, eu falo, nossa, sabia que Deus fez isso comigo? Conto a minha história, falo que eu cheguei aqui com $100 no bolso só, não falava uma palavra em inglês, Deus abriu minha mente, Deus me providenciou isso, Deus me deu aquilo, eu falo. Tanto que meus tratamentos, minhas consultas é 1 hora. A minha gerente, né, ela fica louca de braço. A gente tem um rádio, ela fica, Bel, 0 hora. Chega, 0 horas. Tem outra cliente aqui esperando. Eu só fico escutando, eu tiro do ouvido, então. Você sabe que você tá ótima. Porque ela fica brava comigo. Bel, para de falar. Eu enalteço o nome de Deus mesmo. Então, eu acho que isso que Deus... eu vou ajudar essa menina. Ela não tem vergonha de falar de mim, eu vou ajudar ela. Então, é a minha história. Essa é multi-empreendedora, porque só do que você falou aqui, eu já contei, deu 4 linhas de negócios diferentes. E aí, agora a franquia que está entrando, porque a gente está abrindo uma em DC, e aí a franquia mesmo, que daí o projeto todo, do know-how, do software. Hoje eu tenho o meu próprio software, não é Que legal, isso que eu ia falar, porque isso é importante para você que chegou nesse nível, tem que ter um sistema de gestão robusto próprio, né? Para que, mas você pega esse app que faz esse pagamento, esse app que... Não. Tudo dentro do meu software, pagamento, fotos de cliente, consent forms, agendamento, é o software da Bella Aesthetic. Então, já tô nesse nível, porque achei que esse dia nunca ia chegar, mas chegou. Então, agora a gente já tá preparando, vai abrir uma DC, tô super, super feliz. Então, resumindo toda essa história, porque você falando assim, a gente vai ouvindo e fala assim, meu Deus, quanta coisa. Mas, assim, muita coisa para muitos desafios que você, com certeza... Tem que lidar todos os dias, não é verdade? Medo, insegurança, e muita burocracia. E você olha nossa, eu vou ter que preencher tudo esse papel. Ai, vou ter que aplicar todos esses documentos. Eu tenho que tirar todas essas licenças. Desanima, você fala, não dá. Mas, gente, é um passo de cada vez. Não olha a dificuldade, a distância. Não, hoje, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou ligar no banco, hoje eu vou falar com o contador, hoje eu vou... É um passo de cada vez. Porque daí quando você vê, você está caminhando. Exatamente. Não tenha medo. E vai ter medo. Você vai falhar. Eu falhei. Eu tentei abrir 2 salas lá no salão. Não deu certo. Eu abri um super lugar maravilhoso, lindo, com um parceiro, um partner que não deu certo. Ele saiu de lá com uma caixa de creme. Literalmente, eu tenho uma foto. Assim, ó. Com a caixa de creme. Depois de ter investido, meu Deus, quanto dinheiro e tempo e anos ali... Uma caixa de... Mais esses obstáculos é só para... O que não... Doesn't kill you, make you stronger. Nunca teve uma frase tão mais certa na vida. What doesn't kill you, make you stronger. Porque se aquilo ali te abalou de uma forma que você se sentiu insegura, você vai nascer de dentro de você uma pessoa diferente. Se você tem essa garra, se você tem esse interior, eu amo o que eu faço. Pronto, é só o que você precisa. Eu amo o que eu faço. Se eu amo o que eu faço...
eu não vou ter fim de semana, eu não vou ter after hours, porque isso aqui é um prazer, é um hobby, eu faço por amor, eu então, vou ter que trabalhar. Eu faço por amor, então você vê que você só precisa mesmo tirar aquele medo, ou suprir um pouquinho aquele medo, porque medo é bom, você tem que ter, não existe uma empreendedor sem medo, mas você tem que escutar muito mais a parte do seu coração, da sua perseverança. E o meu grande diferencial foi fé, porque eu acho que respeito todas as religiões, e quem é ateu, que bom, não estou falando nada, mas para mim, para a Bel, foi como se fosse a terceira perna. Não é duas pernas, até a terceira, porque quando eu tava ali, eu vou desistir dessa merda, eu já tava assim, eu quero mais. Eu ia buscar a palavra, escutar, fazer oração, e lá e Deus falava, eu estou contigo, a porta que eu abri, ninguém vai fechar. E aí se sente aquilo assim, tem tanta gente aqui, deve ter sido para outro. Mas aquele calor dentro do seu coração, você fala, não, foi para mim. Eu vou pegar as palavras, foi para mim. Aí no outro dia dá uma merda. Você fala, peguei a palavra errada. Mas não é, porque Deus, de novo, não é aqui. Não é aqui. Você tá entendendo? Então eu falo, então tá, deu errado isso, porque talvez não é aqui. Então eu fui escutando esse sexto sentido, que é Deus, eu chamo de Deus, mas esse sentido que ele quiser chamar, pra caminhar. Muito choro, mas muitas vitórias. É isso aí, eu acredito muito nisso. Eu fico feliz de ouvir sua história, porque eu falo que cada história que vem aqui vai me confirmando cada vez mais sobre isso, sabe? Com certeza. Até agora, pouco antes da gente começar aqui, eu tinha feito uns stories falando sobre isso, sobre o poder da oração, né? Porque minha mãe sempre me ensinou desde cedo, assim, desde sempre. Sabe? Tá na prova, é o melhor momento de Deus, do milagre acontecer. Quando seu corpo tá mais debilitado, quando Deus vai, aquele Wi-Fi com Deus vai conectar assim na hora, né? Exatamente. Mas eu vou tomar uma história bem rapidinho pra você entender até onde Deus puxou o meu coração, porque também Ele não quer que a gente tenha mágoa de ressentimento de ninguém. E esse médico que eu tinha como um pai, eu fiquei tão magoada, eu fiquei com tanta dor no coração, porque eu fiquei tão... então eu tava ali vivendo a minha vida, com os meus desafios, mas empreendendo e sendo feliz. A pessoa, Bel, e o doutor? Não fala o nome dele. Não fala o nome dele. Todo mundo me perguntava, era Unicarne, os dois, eu tinha ele como um pai. Então vinham os clientes de 15 anos, 10 anos, perguntavam, e o doutor? Eu, não fala o nome dele. Não quero saber, blá, 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 blá. E aquilo me ficava ruim o dia inteiro. Trabalhava pesada. Porque a pessoa falava o nome dele. Então, aquilo estava me fazendo mal. Na minha alma, no meu espírito, no meu coração. Então, Deus já olhou lá de cima e falou assim, não, isso não está certo. Eu vou ter que limpar essa mágoa do coração dela. Mas olha o que Deus teve que fazer para me conseguir limpar. Porque eu não ia de jeito nenhum bater na porta dele. Porque o meu orgulho é do tamanho desse prédio. Tá? Eu pulo do penhasco, mas eu não assumo que eu tô errada. O meu orgulho é terrível. Eu lembro que eu te falei que eu perdi o bebezinho. Aliás, eu perdi 2 bebezinhos. E os 2 no Dia das Mães. Um no dia 2018, outro 2019. No Dia das Mães. Eu acho que Deus permitiu isso na minha vida, porque aí eu queria mais ainda aquela criança. Eu disse, nossa, quando vier, vai ser, né, o próprio Moisés. Né? Porque a situação que eu tô passando, perder 2 bebezinhos. Fiz tratamento de fertilização. Não deu certo. Fiz os exames dava que eu estava saudável, meu marido era saudável, então o que tá acontecendo? Ao dia que eu falei assim, Senhor, não, eu vou te amar se eu for mãe ou não for mãe. Eu vou te honrar se eu for mãe. Eu não tô aqui pedindo para você ser mãe, porque senão eu não vou te amar mais. Eu vou te amar. Não, eu aceito. Então não é para mim ser mãe, porque eu já tinha vários tratamentos de fertilização dado errado, então eu falei assim, não é para ser, tá, amém. Menina, engravidei. Tinha abandonado o tratamento, tinha desistido, falei amém pra Deus, falei assim, amém, eu não vou ter filho, então eu vou te amar igual, tá? Eu vou te amar igual. Engravidei. E aquele medo de perder? Porque eu já tinha perdido 2, Dia das Mães. Meu Deus, foi aquela... E, cara, minha bebê... Outras obras maravilhosas durante a gravidez, assim, de ser diagnosticada com problema no coração, ser diagnosticada no ultrassom, que ia ter deformidade. A própria doutora do ultrassom, que não é a que faz ultrassom, tem um radiologista que é médico,
né, MD, que leu o ultrassom, veio na sala, falou comigo, segurou na minha mão e falou assim, vou te dar o número da clínica para você abortar, tá? Meu Deus do céu. E eu tenho até hoje guardado o papelzinho que ela me deu, com o número da clínica, com o nome eles chamam de terapeuta biológico, terapeuta genética, que é uma especialista de aconselhar o casal para saber da decisão, as consequências se eles tomarem a decisão de prosseguir com aquela gravidez. E eu ali na fé, eu falei, não, Deus me deu essa criança e eu sei que ela vai estar perfeita em nome do Senhor Jesus. Então, minha filha nasceu perfeita, não tinha nenhum problema. Mas o que aconteceu comigo? Eu tive uma pré-eclâmpsia pós-parto. Não foi pré. Então, finalmente, o nenê saiu, eu olhei para aquela cara. Oh! Minha pressão 200, meu fígado começou as enzimas a alterar, comecei quase um aneurisma, tive que ser internada. A COVID, era 2021, minha menina nasceu. Significa o quê? Minha filha saiu do hospital, porque ela não podia ficar, e eu fiquei internada sozinha, ninguém podia nem me visitar. Era COVID. Então, minha mãe me mandando o vídeo da, finalmente, a minha menina, assim, o vídeo da carinha dela e todo mundo alternando para cuidar da minha filha. E eu lá no hospital, era IV aqui, era soro aqui, era aquele monte de monitoramento cardíaco. Eu não podia levantar da cama para ir fazer xixi, porque alterava a minha pressão, meus batimentos. E o médico chegou num ponto, eu já estava 8 dias internado, o médico falou assim, eu não sei, mas a gente vai ter que chamar um especialista, a sua pressão não abaixa. Cara, eu tenho foto no meu celular, porque todo dia eu tirava foto daquela porcaria daquele monitor, 18x12, 19x10, a pressão não abaixava. E eles me dando, hoje que eu sou da área da saúde, eu lembro o nome dos remédios, como é que minha pressão não abaixava, com aquele tanto de remédio não abaixava. Aí quando você já vê que os médicos dizem, tá todo mundo lá já falando, você vai e pede oração pra igreja, você pede oração pra família, você liga a pastia do coque lá do Brasil... E nada, meu amigo, nada. Eu falei, tá todo mundo orando e minha pressão só sobe. Tá todo mundo apresentando e minha pressão só sobe. Então é comigo. O negócio aqui é comigo. Então, aquela oração das 3 da manhã, todo mundo sabe, eu lá com aquele monte de monitor, pip, pip, pip. Eu falei, Senhor, o que tu queres de mim? Que a minha filha, meu bem, finalmente meu milagre tá lá na minha casa, eu tô aqui de 2 em 2 horas tirando o leite para vir buscar. Era para mim tá dando esse leite para ela. Senhor, o que tu quer? Me fala. E olha aí, Deus falou. Deus, cara, Deus é americano, tá? Porque ele falou em inglês. Ele falou assim, you're asking to heal your body, but your heart is ill. You're asking me to heal your body, but your heart is sick. Você está me pedindo para sarar o seu corpo, mas seu coração está doente. E eu falei, meu coração está doente. Eu não tenho problema com A hora que eu fui falar, eu não tenho problema com Deus veio a imagem do bonito. A imagem do jamaicano na minha cara. Ai, Deus, pede qualquer coisa, não pede isso, por favor, Deus, não pede isso. E de novo, a imagem do homem. You want to heal your body, but your heart is sick. Respirei fundo e falei, tá, se isso vai tirar eu daqui, Senhor, amém. 6 horas da manhã, porque eu sabia que ele acordava esse horário para fazer cirurgia. Tava 10 anos com ele, eu já conhecia, né? Então, peguei o telefone. Hello, Dr. Fulano. Bel, remember me? Eu sou mãe agora. Minha filha nasceu. Então, eu sou uma pessoa diferente. Ela foi um milagre na minha vida. Eu queria que você me perdoasse em nome do Senhor Jesus. E ele que me fez mal. Tô te falando aqui, ó, tá? Eu não fiz nada pra esse homem. Não fiz nada pra esse homem, mas eu queria que você me perdoasse em nome do Senhor Jesus. Desejo tudo de bom pra sua família, do fundo do meu coração, e que muita luz e paz no meu caminho, no seu, que Deus te abençoe. Menina, ele ficou mudo, assim, sabe? Você percebeu, assim, que... Mas ele... eu te perdoo. Cheguei ele a falar, me perdoa também, meu Deus. Eu te perdoo. Você é mãe agora, pô, você vai ficar sem dormir, aquelas piadinhas. Mas ali fiz minha parte, ok? Fiz minha parte.
Mas ele falou amém. Falou, minha família e eu também vamos estar orando por você. Não falei que eu estava no hospital, não falei que eu estava numa cama, liguei para ele da cama do hospital. Não falei, só porque não era ali. Eu tinha que fazer um perdão com ele, não tinha que saber a minha história. Por isso que eu tô te ligando, tá? Porque eu tô numa cama. Não, olha, eu sou mãe, perdoe em nome do Senhor Jesus. Foi numa quinta-feira isso. Minha pressão, 2/8. Naquele mesmo dia, olha, liguei para ele 6 da manhã. Meu Deus do céu, gente, olha aí, ó. Tá 6 da manhã eu liguei para ele. Tá em você. 4 da tarde eu tive alta. Meu Deus do céu. E eu tenho o vídeo, eu vou te mostrar quando a gente terminar aqui o vídeo, porque como eu tava, família inteira, cada um ia lá pegar de 2 em 2 horas o leitinho da menina, então o meu marido sabia que eu tava de alta, então ele foi me buscar, mas ele não falou pra ninguém da família. Então ele só falou assim pra minha mãe, Dona Maria, eu tô indo lá buscar o leite. Mas era eu era o leite. Então ele fez o vídeo. Eu chegando em casa, batendo na porta, minha mãe abrindo. E aí, o momento que eu pego a minha filha, depois de 8 dias internado, eu vou chorar. Nunca mais tive pressão, nunca mais. Foi aquilo que Deus teve, ele pediu que eu fizesse, porque aquilo não estava me acrescentando em nada. E olha, falo pra você que tirou aquele peso do meu coração. Hoje, se eu encontrar ele na rua, eu posso dar até um abraço nele. Realmente limpou do meu coração. E profissionalmente, olha, que eu acho que Deus não teve intenção de ser profissional, foi espiritual, certo? Uhum. Mas o profissional ali também, ó, foi assim, divisor de águas ali, aquele momento que eu baixei o meu ego, mesmo não tendo sido a errada da história, mas pedi perdão, fiz minha parte, Deus. Porque você saiu muito magoada, né? Então, fala assim que a mágoa, a gente tem que liberar esses perdão. Tem. Porque por você. Exatamente. Não é pra ele, por você. Mas que lindo isso, que linda essa obra aí. Mas Deus me pôs no hospital, mãe, pra poder ligar pra eles. Não ia ligar, não. Então, hoje eu falo, não tenho mais com ninguém. Pode me bater na cara, eu dou o outro lado. Eu não guardo mais remoto, porque eu sei que Deus vai me botar no lugar pra depois eu ir lá pedir perdão. Então, eu não tenho mais problema com ninguém. Eu falo isso pra todo mundo. Gente, Deus muito presente na minha vida, em todos os momentos. E às vezes é isso também, questão de empreendedorismo. Tem que confiar nele. Confiar nele. Eu sei que o caminho é longo, muitos obstáculos, mas maior é o que está contigo. É verdade. Maior é o que está contigo. Eu falo, a minha jornada, eu tô começando, né? Eu me sinto assim um bebê ainda aqui nos negócios, na Hannah Cash, na Hannah Business. Mas tudo tem sido propósito, sabe? De Deus. Até falei com a Mari, um dia que ela veio, mostrei pra ela. Falei assim, gente, quando eu olho pra mim, eu não vejo capacidade, né? Mas quando eu vejo que é Deus me levando pros caminhos, me orientando, E dá certo. Exatamente. Né? Quando é Deus, ele deu certo. Aí uma paz no coração, você sente, então isso é bom, isso é de Deus. Exatamente. Davi não tinha condição também, ele era mais magro, mais feio, mais franzino. Mas já tinha matado o leão, já tinha matado o urso. Entendeu? Um gigante depois. Então, a condição não está em nós. Não, você não tem condição. Eu não tinha condição nenhuma. Eu cheguei com $100. Dívida no Brasil. Não temos condição. Mas é porque a Bel... Não tinha condição nenhuma. E Deus faz acontecer. A condição está nele. Confiar. É isso aí. Mas você não para, né, Bel? Você não para. A gente confia em Deus, mas a gente também não para. Agora eu quero entender, né? Porque aqui na Hannah a gente dá consultoria de negócio. Então, assim, a pessoa tá chegando agora, igual você chegou lá anos atrás. Se você se tivesse uma Hannah, se eu tivesse tido uma Hannah. Estruturar, te orientar, mesmo com a sua expertise que é outro mundo, né? mundo aqui. Mas eu falo que quando você vai pra gestão de negócios na prática, pra parte administrativa, vai estruturar o negócio para começar da maneira correta, se você não tem essa... mentoria, essa ajuda, você né? não tem essa assessoria, então você vai aprender, óbvio, na prática. Mas quebrando a cabeça. Demorando mais tempo, quebrando bastante a cabeça, mas consegue ir vitoriosa. Mas eu vejo assim, hoje, para chegar onde você chegou, foi na primeira etapa, segunda, tudo essa trajetória que você foi percorrendo. Em qual momento você percebeu que precisava profissionalizar e de ajuda maior, assim? Montar um time mesmo, exatamente, né? Que você falou. Foi porque quando... para crescer precisa de uma equipe por trás, né? Então foi você que foi treinando essa equipe, foi você que trazendo as pessoas, capacitando elas, escolhendo, treinando hoje, porque assim, para você ter uma empresa lá, outra aqui na Flórida, operando como se você estivesse lá, você tem que ter todo um know-how, verdade.
Deixa eu ver, acho que, como eu falei, foi nesse momento, nessa virada de chave, que eu estava muito acomodada, estava muito confortável. E eu era uma das que providenciava o serviço, eu era muito que estava assim, hands-on, eu estava dentro do meu trabalho. Eu lembro que até o meu telefone de negócio, meu telefone do business, era do médico. Aí, o meu IT guy, esse cara maravilhoso que eu te falei, que ficou comigo mesmo quando eu não tinha dinheiro para pagar ele. Ele que falou assim, Bel, você tem que ter o seu telefone. Como assim você está mandando? Fazer toda essa propaganda, eu tinha até eu fazia Trafegando Beleza, um live no Facebook falando de beleza, um monte de gente fazia pergunta. Eles vinham fazer esse tratamento comigo, foi daí que comecei a crescer. Eu falei, você tem que ter o seu telefone, você está fazendo propaganda lá, botando o nome do telefone do médico? Ai, não, mas ele é meu pai, ele nunca vai pensando, né? E ele me abriu a cabeça que eu tinha que ter um telefone. Pronto, acho que quando eu botei o meu telefone, que daí era o meu número, Bela Estética era o meu número, e aconteceu esse problema, que daí eu fui obrigada, falei assim, olha, do mesmo jeito que ele me ajudou, eu acho que eu preciso, então, profissionalizar. Porque, olha só, me apeguei tanto com esse lugar, esse projeto, que ele simplesmente não quis mais e eu fiquei na mão. E olha tudo que eu construí. Então, quando você sai daquele conforto, do comodismo, para uma área, se você tem que fazer dar certo ou dar certo, você não tem outra opção. Você pensa na profissionalização, na gestão. Fala, o que eu vou fazer para que isso nunca mais aconteça comigo? Aí você, peraí, então se eu vou ter um business, vai ter o meu logo na parede, então eu estou precisando são as etapas. Eu tenho que ter um malpractice, eu tenho que ter o seguro. Eu não sabia o que era isso. Então, você já entra em contato com uma equipe que tem toda aquela suporte do malpractice. Aí eu tinha uma outra que tinha todo o suporte e equipe do merchant, que era cartão, que agora eu estava pegando. Era tudo do médico, né? E foi naquele momento que como eu disse, se eu tivesse a Hannah, eu fui na cabeçada, porque daí eu ligava no banco, vocês têm cartão aí? Ah, tem, mas a taxa é 10%. Tá bom, nem imaginava que tinha outras opções, uma taxa mais barata. Quando você já tem uma assessoria, que você falou assim, que já entende que, olha, achar que business do Brasil, business não, a gente tá falando de Marte e Vênus, são duas coisas totalmente, porque aqui é muito certo esse negócio de lei, é muito certo esse negócio de regras, aqui não é jeitinho. Quando você tem essa base, você evita de se decepcionar. Que é o que acontece, às vezes você tem o empreendedorismo, mas você também não tem o emotional support, ou você não tem aquele third leg, pela terceira perna, que é a fé. Então dá um vento, não é nem tempestade, porque eu já sou aquele pessoal que vai atrás dos furacão aqui na Flórida, de tanto que eu já passei por situações, mas dá um vento, a pessoa já desiste. É verdade. Isso não é pra mim, Deus o livre, não, tá bom aqui na minha casa, tá bom aqui no meu sofá, vou começar a fazer Não, o crescimento, empreendedorismo também é você saber tirar de você. Exatamente. Quanto mais você poder sair da frente e você ficar assim no background, que eles falam, né? Ficar por trás das cortinas, né? Exato. Você está criando uma marca, você está criando o seu logo, sua personalização. Então, não tá mais a pessoa procurando por conta da Bel. Eles já começam a te procurar, porque você tem um time. Uma assessoria, hoje eu tenho um monte de pessoas que me ajudam, dá uma hora ou outra que eu tenho que aparecer ali na figura, porque daí quando dá os pepinos, o problema daí chama a Bel, né? Mas agora eu vejo que quanto mais meu business evolui para esse lado do empreendedor de gestão e crescimento, menos eu tô envolvida. Sim. É menos, e você vê que tá dando certo. Então, mas você tem que ter, não pensa que eu não preciso. E muitas pessoas que têm OCD ou que têm essas coisas assim, compulsividade, falam, não, eu dou conta. Não precisa de ajuda. Eu vou fazer. Você vai cobrar isso para fazer? Eu faço. Eu dou conta sozinha. Não, eu vou lá no Vistaprint, eu vou fazer. E, gente, não é, porque quanto que é o seu tempo? Exatamente. Você ficar ali parada ali, cara, eu não sabia fazer um desenho. Eu tentei, né? Não vou dizer que eu não tentei. Eu fiquei 6 horas ali para escrever um nome. E quanto que vale a minha 6 horas aqui trabalhando, fazendo meu business crescer? Então, você tem que colocar numa balança. Isso aqui não é um pagamento, isso é um investimento. Exatamente, eu falo muito isso para as pessoas. Eu falo, gente, quando você está começando, é muito justo você começar, por exemplo, vou começar a fazer unha hoje, eu e eu mesma. Vou ali no Canva, vou fazer uma loguinha. Exatamente, vou fazer uma logo, Ok, você tá ali, você vai começar. Foi um passo. Exatamente. Mas onde você quer ir?
Você quer crescimento? Você quer liberdade financeira? Exatamente. Você quer estar lá nas Bahamas e o seu business rendendo milhões? O que você quer? Ah, não, eu tô contente com o meu dinheirinho no banco. Então, beleza. Então, ótimo, fica ali mesmo, bênção para você. Mas eu quero ter um conforto, minha filha, que é tudo na minha vida, sabe? E eu eliminei muitos anos, os primeiros meses dela, eu estava na escola, na faculdade, batalhando para ter o meu registro, meu nurse, meu practice. Então, eu falo, não, eu estou fazendo isso agora, mas eu sei que é para não ter que tirar esses anos, esse tempo dela. Eu quero ter liberdade financeira. E você tem que abrir a sua mente que isso não é um gasto, seu investimento. Peça ajuda. Se o seu goal é muito maior, além do que aquele quadradinho ali, me, myself and I, que eles falam, né? Abra a sua mente, sua visão. Você precisa de ajuda. Todo mundo precisa. Nenhuma pessoa é uma ilha. Você precisa de ajuda. Você tem que ter pontes, tem que ter conexões. E nada melhor do que uma pessoa que está nesse ramo. Entende de negócios. Entende das leis daqui. Entende dos primeiros caminhos. Não precisa ser aquele mega operação. Exatamente. Começa aos poucos. A gente é muito bom. Eu realmente aconselho. Evitaria muitas dores de cabeça, muitas... como diz, lágrimas, se eu também tivesse no começo, lá atrás, pensado com a cabeça que eu tenho hoje. Gostaria que a Bel lá, que começou a fazer unha 2 horas com uma mão, conhecesse a Bel de hoje. Mas assim, a única coisa que as duas têm de igual é a fé e a vontade de crescer. Mas se eu tivesse a cabeça hoje, lá atrás, nossa, eu já estava com umas 50 unidades. Mas, de novo, eu consigo, aí eu faço. Não, vai, ajuda é bom, é investimento. Você tá tem com quantos anos hoje o seu negócio? Bom, meu business mesmo foi oficialmente 2018. Mas o meu LLC, como eu falei, era desde 2010. Então, olha, como eu falei, trabalhei 10 anos com esse médico. Então, eu estava muito eu já tinha o meu LLC, já tinha o meu númerozinho do EIN number, mas eu estava numa zona de conforto. Ele nunca vai me deixar... Eu tô bem, né? Então, aí a água bateu na bunda e eu falei, não, melhorar aqui. Eu vou me prender, sair do meu projeto que eu tive lá na escola de inglês, que eu tava desenhando a borboletinha, vamos fazer acontecer. Então, de 2018 até agora, foram 7 anos. E imagina, como eu falei, eu abri com dívida. Uau. Eu abri com dívida. E hoje a gente já tá indo pra 3ª location. Isso aí, parabéns, gente. Olha que história de sucesso. Olha, gente, que história incrível de sucesso da Bel. E agora ela vai deixar para vocês um super insight de toda essa trajetória, né, que ela teve aqui de fé, de superação, de conquista. Porque, gente, olha só, eu tô escutando essa mulher, eu tô assim, impactada com ela, tá? De verdade. Porque se você pensar, gente, que é em pouco tempo o seu crescimento, entende? Quando a gente para avaliar, e a gente que entende de business, toda a estrutura, quando a gente vai montar um business plan, quando a gente entende da complexidade que é ter um negócio, e é crescer esse negócio da forma que você chegou hoje, das pontes, e dessa visão estratégica que você está tendo, e de tudo que você já está visualizando lá na frente, é pouco tempo, você entende? Quando a gente para falar, uau, então parabéns mesmo pra você. Agora eu entendo por que a Mari deu a coroa da excelência pra Bel, né? E ela também, porque eu falei, gente, olha, o que a sua irmã precisou estudar ali pra poder chegar, sabe? Eu falo assim que as pessoas, elas precisam abdicar um tempo de certas coisas, igual você fez agora com a sua filha, mas já visualizando lá na frente, né? Isso não que tenha medo. Dela era desse, os livros, eu tinha livro, hein? Falar pra você que a área médica é livro. E não tinha chat GPT, tá? Na minha época. Não existia chat GPT. Mas a minha irmã, ela é 10 vezes mais que eu. A determinação. Se eu tivesse o cérebro dela, se eu pudesse pegar o cérebro dela, que assim, ó. Nossa, ela... Como? Mas é incrível, porque eu falo que cada um... Deus designou para uma área, né? Para uma parte. Sim. O mais lindo é ver vocês falando dele, assim, sabe? Honrando ele, assim. Eu acho isso magnífico. Para mim eu tiro o chapéu, assim, 10 vezes, sabe? E é isso, gente. A Bel vai deixar agora para vocês que tá nos assistindo, que às vezes chegou aqui como ela, às vezes com $100, às vezes com menos, às vezes com mais. Não sei qual é a sua história. Mas a história dela, com certeza, é uma história que inspira, né? E ela vai deixar para vocês que tá aqui nos assistindo uma mensagem. Deixa aí para o nosso público, Bel.
Ai. Então, vamos lá. O que eu falei tanto, né? Gosto de falar. Eu acho que assim, se você tem essa visão, vamos lá. Uma coisa que eu fiz também, eu escrevi no papelzinho tudo que eu queria. Eu botei assim aonde eu queria estar, botei foto, sem eira nem beira, botei foto de como que ia ser o meu spa, como ia ser o meu... E ali, como eu te disse, minha fé era muito grande, minha conexão com Deus, mas olhava para aquele mapinha ali, todo dia eu olhava e falava assim, eu vou chegar, não sei como, mas eu vou chegar. Dá medo, são muitas as inseguranças, mas estratégia e foco vai sufocar um pouco o seu medo. Então, quando você estiver pensando 2 vezes se aquilo é para você ou não, vir aquelas dúvidas, aquele medo, o risco e todas as pessoas envolvidas, porque a gente se culpa muito, pensa no seu objetivo, que eu tinha, como eu falei, essa listinha com as fotos, inclusive, incrível, que até a cor que eu recortei dos spas e de revista, que naquela época era revista, é a cor do meu business hoje, tá? Sem intenção nenhuma, mas aconteceu, então, porque é o foco, tenha foco, mas tenha ajuda também. Não seja uma ilha, tenha os profissionais envolvidos para te ajudar. Se falhar, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, vai de novo. Esse é o país que vai dar a oportunidade para você crescer. Então, se você não deu na primeira tentativa, você tem mais 1000 tentativas, porque esse país vai te dar as oportunidades, vai te valorizar. Então, não tenha medo, mas se prepare, estratégia é importante, força de vontade e a fé. O meu caso foi a fé, foi minha terceira perna, mas se você não tem essa conexão tão, de terceira perna, só bota ali, então, a sua terceira perna, esse objetivo, essa lista, visualiza o que você quer, onde você quer chegar, coloca uma meta. Eu coloquei que em 10 anos eu ia ter Bela Estética no país inteiro. Não é ainda no país inteiro, mas contar Maryland, Flórida e DC, então eu tô quase, lá em cima, no meio embaixo. Mas eu tinha essa meta, 2025, porque foi em 2015 que eu botei essa meta. E olha que interessante, lembrei esses dias que realmente essa meta aconteceu. Lembrei porque foi no casamento, eu casei em 2015 e foi o vídeo do meu casamento. Perguntaram, como que você se vê daqui 10 anos? Perguntou pro meu marido, como que ele se vê em 10 anos. Falou, eu me vejo gordo. E a Bel magrinha ainda, e realmente. Mas E eles me perguntaram, como você se vê daqui 10 anos? Eu falei, a Bela Estética no país inteiro. Eu falei isso no meu vídeo. E hoje eu olho meu vídeo e falo, então, meta, foco, determinação. E acontece. A minha mensagem para vocês. Surreal, gente, é isso aí, ó. Então, escuta novamente que daí vocês vão entender. Fala assim, calma aí, deixa eu ouvir de novo. Mas o principal, além da disciplina, de muito estudo, de foco, de cair, levantar, como ela falou, é ter fé no coração, Porque força de vontade, para que todo dia você tenha essa ação de ir lá e fazer um pouquinho de cada vez. Cada dia você vai subindo um degrauzinho, que eu acho que isso é o mais importante. E a palavra-chave, que a gente não pode deixar para trás, que é não desista. Não desista. Se precisar da nossa ajuda, nós da Hana Business está aqui para te ajudar, pegar você na mão, ajudar você a escalar seu negócio, estruturar seu negócio com a nossa consultoria personalizada, porque cada negócio tem uma individualidade, por isso que a gente tem que sentar, avaliar, entender qual que é o seu negócio, para poder a gente, de fato, poder te ajudar. Agora, a gente tem um momento aqui que ela vai deixar qual é a pessoa, qual que é essa mulher de excelência, qual que é essa mulher que ela se inspira, que ela admira, para a gente poder também conhecer um pouco da história, convidar, ver se ela tem disponibilidade para vir aqui contar essa história. Conta para nós, Bela, quem é que você pode deixar aqui de diferença. Só fazendo um adendo antes de você falar, o seu público maior hoje é americano? Agora é. É, né? É.
Eu fiz a pergunta porque a gente vai deixar o @ do seu Instagram aqui também, para o pessoal conhecer, ir lá visitar, né, o seu perfil, conhecer o seu... Eu também vou lá, tá, gente? Depois eu vou fazer os stories pra gente aí. Antes, depois. Quero ir lá conhecer. E eu percebi que você fala muito inglês, eu vi que o seu Instagram é bastante engajado com a comunidade americana, então hoje o seu maior público é os americanos. 70% agora. Uau, incrível. Graças a Deus, assim, eu amo meus latinos, foram onde eu cheguei por eles, mas é a questão, assim, que, como eu falei, eu falando inglês foi abrindo as portas, porque nós estamos nos Estados Unidos. Exatamente. Então, se a gente está falando expansão, você não tem como você falar expansão se você só vai fazer o negócio para brasileiro. Uhum. Porque daí você está contando com 1% do pie, Exato, da torta. Uhum. Então, não, hoje eu vejo que eu sou 70% americana, então eu tô indo bem. É o meu conceito. Se 70% americano, então eu tô alcançando as pessoas desse país, porque eu vim para dar certo nesse país. Então, hoje eu, graças a Deus, por isso que eu falo graças a Deus, nada contra a comunidade, para mim significa sucesso, é americano. E eles ficam incrivelmente, assim, deslumbrado com, como eu falei, o toque brasileiro. Então, a gente tem esse diferencial. O brasileiro não desiste nunca, o brasileiro é arrojado, o brasileiro inventa, se reinventa, né? Um sushi de chocolate, onde você viu, existe aqui. Então, por quê? Brasileiro. Exatamente. E olha assim, quando a gente vai ajudar, porque a minha empresa, quando eu abri, foi específica para ajudar os brasileiros a abrir negócios aqui e estruturar. Sim. E aí, como eu falo, cada negócio é individual, porque alguns negócios eles já abrem especificamente para o público americano. Eles falam, não, a gente quer focar no público americano. Então, a gente já trabalha toda a estrutura do negócio, já abre tudo, já focando nisso. Focando então, no público e americano. Mais ainda, reforçando. Então, você precisa de uma ajuda. Você tem que ter essa vila. Você precisa ter esse suporte. Porque se você vem, que aconteceu comigo, com a mentalidade que você vai atender um público do estereotipo brasileiro, da cultura, você vai se assustar, porque é diferente o americano. É um choque cultural. Então, a expansão, você quer crescer, então não venha com a mentalidade. Você tem que ter estrutura, você precisa sim de um time, porque é outro público, é Vênus e Marte. Eles chegam no horário, chegam até antes, tá? Exato. A André me fala, eu tenho uma amiga que ela tem um business assim, só americano. Chega até antes, eles vão valorizar você como profissional, mas é ali, ó. Então, é muita coisa que é diferente. Para não dar as cabeçadas que eu dei, pega a Hannah. Vamos lá. Mas vamos lá, agora você vai deixar a pessoa aí de inspiração, de indicação, uma pessoa que você admira, que você olha e fala, essa pessoa é postar duas? Bora lá. Porque uma é uma pessoa que eu admiro muito em Maryland, mas ela tá morando aqui. Ela tá tão mais avançada e evoluída que eu, que ela já está vivendo para sempre na Disney, enquanto o business dela bomba lá, sabe? E a outra é uma que eu conheci daqui, que é uma graça, assim, a história de vida dela é maravilhosa. E ela também tem vários negócios, se arrojou, também se reinventou aqui por conta do COVID. Muito interessante. Então, a primeira, que é de Maryland, que mora aqui, é a Liliane Lima. Ela tem uma companhia gigantesca lá em Maryland de limpeza. E a história dela também é muito legal. Ela já foi até entrevistada por, acho que, se eu não me engano, a Globo, a Record fez alguma entrevista com ela, assim, a história dela também é muito legal. E a empreendedorismo, uma mulher que chegou aqui também. Liliane, tá? Depois eu vou lá, texto você, tá? E a outra é a Andrea. A Andrea é uma graça. A Andrea, ela trabalha com eventos, mas ela também, marido com construção. Gente, ela tem tanta coisa que eu não sei o que essa mulher faz. Ela faz tudo. Mas todos são business super bem-sucedidos. Não é assim, ela faz shows, ela traz pessoas, ela até tá me convencendo ali para fazer mentoria, assim, de aulas, para que eu, um outro braço da Bela Estética para poder certificar e passar esse profissionalismo para outras pessoas na área, exclusivamente enfermeiras ou médicos. Ela, não, Bel, vamos fazer, eu vou criar como é que ela falou assim, vou trazer um monte de gente num stage, você vai falar, você vai explicar, você faz, então eu só vou lá, apareço para falar é comigo. Então ela tem também esse de eventos, maravilhosa. E ela é uma gracinha também, inclusive eu tratei ela, minha cliente, a Andrea, também eu vou chamar ela, o nome dela, Andrea, qual que é o sobrenome dela? Andrea Márcia,
Eu vou ver lá o sobrenome dela, que eu chamo ela de Andréia, eu chamo ela de Chuchu, de minha amiga, acho linda. Eu chamo aí você vai mandar esse vídeo pra ela e aí já manda o contato pra gente poder convidar. Tá. Ó, tá vendo? Aqui tá ficando vocês duas como referência pra onde nós olha, Leandro, pra cá. Então tá ficando como referência a pessoa que a Bel admira, que faz trabalho com excelência e que vocês vão vir aqui, né? Vão ser convidados. Eu espero que vocês venham para poder contar a história de vocês de superação aqui nos Estados Unidos e de empreendedorismo também. Porque aqui a gente tem muitas histórias, né? E eu falo que é uma incentivando a outra e inspirando a outra, que é o mais legal. Isso. Você vai gostar da história delas, bem interessante. E aí, além de tudo isso, agora para finalizar, a gente sabe que você está com novas projeções aí de crescimento para Bela. Sim. E para a vida pessoal, vai vir mais algum bebezinho? Como que tá? Pois é, eu admiro muito também o americano, como eu falei, é um público diferente, tá? Onde que eu coloquei? Público diferente, o americano. Os médicos americanos, eu sei se vocês já perceberam, o brasileiro aqui, médico americano é diferente também, né? Eles falam na sua cara, né? Eles não têm filtro. Então, quando eu falei, então eu quero ter outro filho, você quer morrer? Eu falo assim, o médico na minha cara. Você quer morrer? Porque você quase morreu, você vai morrer. Não vai, você nem tente, porque você vai morrer. Aí eu, ai meu Deus, então tá nas mãos de Deus. Sim. A vontade a gente tem, mas se for ver a condição física, o médico foi bem assim na minha cara. Então, tá nas mãos de Deus. Quero, claro, é um desejo no meu coração, mas foi um conselho amigável, lindo e maravilhoso que o médico me deu. Hoje a sua princesa tá com quantos anos? 4 aninhos. 4. E ela já tá falando, vamos orar, Papai do Céu? Vamos lá, Papai do Céu, make daddy put a baby on mommy's belly. Ela fala, Papai do Céu, faz o Dadai, o meu papai, fazer um bebê, põe um bebê na barriga da minha mamãe. Ela ora, tem 4 anos, ela ora assim. Gente, que lindo. Diz que Deus escuta, né, a oração. Exatamente, ó. Quem sabe, daqui a pouco a gente vai estar vendo esse vídeo e já então, né? Mas Bel, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ouvir sua história. Prazer é meu. Pra mim, assim, inspiradora, ri bastante, Leandro também, aqui foi muito bom ter você eu sou meio aqui, louca, né? Muito maravilhoso. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, gente, compartilha esse vídeo, curte, ajuda esse canal, que a gente tá aqui pra compartilhar essas histórias de mulheres lindas, né, que tem histórias, assim, de superação e de fé aqui no HannahCast. Assim como a Bel pode, você também pode.